tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, e assim por diante. E ele diz: e eles disseram, os que estão à esquerda: Senhor, a mesma pergunta, quando foi que te vimos com fome, com sede e não satisfizemos sua necessidade? E Jesus responderá: digo-lhes em verdade que vocês deixaram de fazer o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos também deixaram de ver a mim. Vocês não me viram na face do outro. Interessante esse texto, porque é um dos últimos de Mateus, e Jesus falando das últimas coisas, e ele estabelece que o julgamento se dará por aquilo que as pessoas fazem sem perceber. Quando foi que eu fiz isso? Quando foi? Ou seja, as coisas nascem das pessoas, elas não fazem para nada, receber nada disso, elas simplesmente serão. Jesus olhará para cada um de nós e falará: vem cá, fica da minha direita, porque você, e ele falará de coisas, não tanto de requisitos de fé, nem de auto-martírio, nem de outras coisas qualquer. Ele diz: olha, quando vocês encontraram um desses pequenos, vocês encontraram a mim. E a mim, como assim? Foi a mim que vocês encontraram. Teresa de Calcutá fala perfeitamente isso. Eu cuidava do pobre, na realidade estava cuidando de Jesus e ele cuidava de mim. Então é a expressão de muitos homens e mulheres viveram essa realidade que Jesus está colocando aqui. E Merton então diz o seguinte, e aí depois eu vou para o Henry Nouwen: nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, como os pais da igreja assim pregaram, deformados pela queda. Então há um estrago feito pela queda, de fato, e reformados pela graça para ser de novo conformados com Cristo. Eis a teologia e a espiritualidade do amor: deformado, transformados e reformados. Então toda a espiritualidade tem que bater nesses pontos. Jesus é o centro, tem que lidar com a queda, com o pecado, tem que lidar então com a graça, e vermos então recebidos pela graça e transformados pela graça. E essa é a teologia e espiritualidade. Deformados pela queda, e porque a queda fez o seu estrago, somos reformados pela graça para sermos conformados com Cristo. Então o desafio do cristão não é meramente ser salvo, é ser a expressão do Cristo. Quando vocês me viram, quando você passou pela vida, passando pela sua vida, vocês fizeram o que fizeram, né? Isso Merton fala. Daí eu não vou falar do outro, que não. Vamos em frente. E aí o Henry Nouwen, nesse longo artigo, que depois quem se interessar eu posso mandar inteiro, é permitido, é um livro, um pedaço que ele jamais publicou, foi no final da vida dele. Eu não sei se está publicado agora, mas eu já tenho esse texto há muito tempo. Ele se baseia em Mateus 31, 33, que a gente sobejamente conhece também. Ele começa dizendo: portanto, não vos inquieteis. E esse é o tema fundamental de toda a caminhada dele. Dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como vestiremos. Aí ele volta para a questão pessoal. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai, porém, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O foco é: não vos inquieteis e buscai primeiro o reino e sua justiça. A espiritualidade verdadeira está calcada nessa questão. A questão é que não se inquietar não é bolinho. Ou para você é. E aí, se você vai para Merton, para Bernard Clairvaux, para Davi, todos eles lidam com a questão de que minha alma está ansiosa. Porque quem pede para quietar a alma, se não é aquele que está ansioso, né? Então a questão ela transcende o tempo e o espaço e a experiência de todos os cristãos na caminhada. E aí o Henry Nouwen fala uma coisa que eu já falei aqui, mas ele falando tem mais força.
A vida espiritual não é uma vida antes, após ou além da nossa existência cotidiana. Ela é a nossa própria existência cotidiana. E ela só pode ser realmente vivida na presença das questões que nós lidamos, como lidamos com as questões que temos na vida. Então não é o domingo ou qualquer, nem mesmo o nosso exercício espiritual é a nossa existência. A nossa existência é como ela é. E a espiritualidade que está por detrás e sustenta é exatamente essa espiritualidade que nos leva, não aquela que a gente fala e proclama, né? Eu sou um protestante, né? Tem lá, eu sou calvinista, né? Eu sou não sei quem, né? Tá bom, ótimo. E olhando para a sua vida, dá para enxergar isso ou não? Não, então tá bom. Nós não estamos falando daquilo que está na sua cabeça, estamos falando daquilo que está na sua existência, né? E esse é o tema do Henry Nouwen no final da vida dele. E quem está falando, gente, foi o maior teólogo católico do século passado. Era professor, doutor, TT, popô, o que você achar. Quando ele largou tudo, e aí como é que chama? Só citando, quem não conhece a história do Adam, o Philip Yancey foi uma vez visitar o Henry Nouwen na Arca, lá na Inglaterra. Ou na França? No Canadá. Não foi no início da vida. Esse episódio foi mais para frente na vida do Henry Nouwen. E ele encontra o Henry Nouwen numa cela que tem um jarro d'água, uma Bíblia, uma escrivaninha, uma cama e nada mais. Aí tinha o quadro do filho pródigo, que ele carregou com ele boa parte da vida depois. E o Philip Yancey fala, que desperdício, né? Um homem como esse, com essa expressão, e ele chama de santa ociosidade. E aí, ele ficou um tempinho lá e falou, agora está na hora, se você quiser, você me acompanhe. E ele foi cuidar do Adam. Adam era um rapaz, que morreu com 20 e poucos anos, que não se movia, estava lá, ficava numa cama, então precisava trocar fralda, dar de comer, lavar, tomar banho. Está na hora de dar banho no Adam. E o Henry Nouwen foi dar banho no Adam. Santa ineficiência. Esse cara gasta um tempo com coisas que não deve, né? Ou seja, com a vida. Henry Nouwen, com toda a sua capacidade, cuidava de um menino que veio a morrer depois. E ele sofreu muito por causa o livro do Adam, O Amado de Deus. Se alguém não leu, leia, porque ele é um desafio para essa espiritualidade mental. É a espiritualidade da vida, das coisas que são da vida. Então nós precisamos começar, aí Henry Nouwen falando, nós precisamos começar com um exame cuidadoso da forma como pensamos, da forma como falamos, da forma como sentimos, da forma como agimos a cada hora, como agimos a cada dia, como agimos a cada semana, como agimos a cada ano, a fim de ficarmos mais conscientes da nossa fome do Espírito de Deus ou não. Então ele propõe um exame cuidadoso do que nós pensamos. A gente pensa que a nossa vida é o que a gente pensa. Não há coisa mais idiota do que isto, né? A nossa vida não corresponde. Às vezes corresponde um pedacinho pelo desejo que temos, mas raramente ela é expressão disso, né? Então ele propõe um exame. Enquanto, e aí fala Henry Nouwen outra vez, enquanto tivermos um vago sentimento interior de que nós somos, de como vivemos, a insatisfação presente vai continuar muito forte em nossa vida. Esse desejo indefinido por coisas espirituais continuarão a estagnar-se na melancolia generalizada. É assim que é mesmo. Não adianta. Todo mundo é assim, todo mundo é igual. Siga em frente. Não enche o saco dos outros, nem de si mesmo. Nós temos que honestamente desmascarar e corajosamente confrontar nossas numerosas brincadeiras, palavra do Henry Nouwen, que usamos para enganarmos a nós mesmos. Então a espiritualidade de Henry Nouwen é existencial. Ele diz, olha, toma cuidado com o que você usa para te enganar.
Então ele quer um exame de cada um de nós. Então o primeiro exercício ao longo desses próximos dias e meses que a gente fará: olha para você mesmo, gaste um tempo sabendo, olha na tua agenda. Quer uma dica? Dá uma olhada na tua agenda, dá uma olhada no canhoto, não se usa mais cheque, dá uma olhada, enfim, naquilo que ocupa a sua prioridade, né? Vocês andam inquietos, como diz Jesus, porque vocês andam num ritmo que não é o meu. Não estou dizendo para vocês não fazerem. Não é só a questão de ritmo, é a questão do coração. Onde é que está o vosso coração de fato? Como a sua existência expressa o seu coração. E aí diz: o problema básico da nossa sociedade, e aí eu comungo com ele, talvez você não, ou depois de examinar a minha própria vida, falando o Henry Nouwen aí, eu também fico junto, e as vidas que estão ao meu redor, algumas, ele examinou mais, duas palavras surgem como descritivas da nossa situação no mundo presente. Ele morreu em 96, 97, o Henry Nouwen. Duas palavras: cheios e não realizados, atarefados e não realizados. E aí ele vai explorar longamente a questão de cheios. Ele diz: uma das características mais óbvias de nossas vidas diárias é que estamos atarefados. Aliás, se alguém falar que não é atarefado, vai pegar mal. Muita gente me liga e fala assim: olha, eu sei que você é muito atarefado, mas dá para você me falar um minuto? Talvez você receba um telefonema desse também. Você também. A pessoa já do outro lado acha que é importante você estar atarefada. Olha, eu vou te interromper um minutinho, mas eu sei que você é atarefado. Dá para você dar uma atençãozinha para mim? Então todo mundo está atarefado, e é bonito, é bacana, está atarefado. Tem que preparar alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo, chegar lá, atender o telefone, tanta coisa, né? E é estranho hoje, muito difícil, alguém não estar atarefado. Alguém disponível para a vida e para o outro. Está disponível para a vida, para si mesmo e para o outro. A gente é pressionado por um monte de coisa. Eu estou pulando, é lógico, ele vai mais fundo aqui. Estar preocupado, então, significa encher nosso tempo e espaço muito antes de chegar no lugar. E ele fala que pior do que a inquietação é a preocupação, que é a palavra em português, ela já diz isso, é pré-ocupação, ou seja, não chegou ainda, mas eu já estou preocupado. Exatamente, o futuro está lá e eu já estou preocupado com ele. Então, ele diz que há uma mente cheia de ser. A nossa mente é cheia de ser. Ah, mas se acontecer isso, eu já preciso me preparar. E se acontecer aquilo, eu preciso me preparar assim. E se acontecer aquilo outro, né? Quase igual ao que o Espírito recomendou aos discípulos: ó, quando vocês aparecerem entre os grandes, não se preocupe com o que falar, porque eu vou falar através de vocês. Nós somos mais sofisticados. A gente se preocupa bastante, né? Então, nossa mente está cheia de ser, de maneira que impede-nos a viver a verdadeira liberdade de viver agora, o interior, as questões que estão dentro do nosso coração e na vida ao redor. Raramente nós confiamos no agora. A gente se preocupa com o passado, às vezes prisioneiro dele, e um monte de ser do futuro, mas não vivemos o agora. E ele diz: não é exagero dizer que grande parte da energia humana e a nossa é investida nessas preocupações temerosas. Tanto nossa vida individual como coletiva estão tão profundamente moldadas por nossas preocupações com o amanhã, Brasil, por exemplo, né? Que dificilmente o hoje pode ser vivido. Não dá para viver hoje porque não tem espaço. Estou preocupado com amanhã. Não encheu o saco. Você está muito cabeça aloprada. Às vezes parece que como se a nossa sociedade... Ele fala uma frase pesada para nós todos. Às vezes parece que é como se a nossa sociedade dependesse da manutenção dessas preocupações artificiais para nos manter. O que aconteceria se parássemos de nos preocupar? A sociedade como um todo. Eles: olha, o mundo não vai acabar porque você parou de se preocupar. Deus não vai deixar de reinar porque você parou de se preocupar, né? As nossas ocupações e preocupações, e inquietações e preocupações enchem as nossas vidas externas e internas até o máximo e impede que o Espírito de Deus flua livremente em nós. Ele já está falando dos cristãos. E dessa forma ele não consegue renovar a nossa vida para o agora,
Nós estamos muito preocupados, ocupados e inquietos, né? Isso não é o pior problema. O problema é que nós somos não realizados, segundo ele colocou lá. Inquietos e não realizados. Então, você está falando uma porção de coisa, como é que você... Aliás, isso é uma palavra que o Sérgio talvez ouça mais, né? Mas você também ouve. Eu quero me realizar na vida. Eu vou fazer aquilo que me realize. Aliás, isso é moda no mundo, né? Eu vou fazer somente aquilo que me traga prazer. É uma outra maneira de falar. Eu quero me libertar de todas as outras coisas. Eu quero ser livre para ser escravo, né? Do prazer, né? Então, se nós fôssemos ocupados, preocupados, inquietos e realizados, nada mal. Jesus foi bastante ocupado, Bernardo Clairvaux também, mas jamais a gente pode atribuir inquietação e preocupação para Jesus, sem dúvida. Para Bernardo talvez não sei. Ele diz assim: sobre a preocupação da nossa vida, contudo, algo mais está acontecendo, está escondendo algo, levando-nos a indagar o tempo todo como podemos satisfazer as expectativas impostas sobre nós por nós mesmos e por outros. Nós temos um sentimento profundo que a gente não está realizando. A igreja também põe sobre um e outro expectativas irrealizáveis, e a gente vive então o tempo todo sob o peso da não realização. O mais significativo dos fenômenos que aparecem da não realização é o enfado, ressentimento e depressão. Todo saco cheio. Quando você ouve uma pessoa falando assim, na realidade ela está expressando que aquilo que está me ocupando o tempo todo, me enchendo, não me satisfaz, né? O enfado é um sentimento de estar desconectado. Eu faço, mas ninguém presta atenção. Nem eu mesmo acho importante o que eu estou fazendo. Isso tudo é um grande cansaço sem fim. Estar enfadado, portanto, Noe falando, não significa que não temos nada para fazer. Estamos cheios de coisa para fazer. Mas o que questionamos é o valor das coisas que estamos tão atarefados a fazer. E o valor das coisas, o pior disso, aí é eu falando, é que só percebe depois. Você está ocupado com tantas coisas e passa anos, você fala: ih, mas não valeu a pena aquele meu esforço, aquela minha atenção, aquela minha ocupação. O enfado, então, é presente naquilo que fazemos às vezes e também é presente naquilo que já fizemos. Não valeu a pena ter feito o que fiz. Pode se transformar numa ira congelada, numa ira cínica que só vem em alguns momentos. Frequentemente é assim, a gente segura, estou fazendo o que devo fazer, né? E seguro o ressentimento lá dentro e só explode na hora que eu não aguento mais, né? Porém, o limite clínico mais forte, mais pesado, é a depressão. A depressão é quando a pessoa se sente inútil, a sua presença não faz nenhuma diferença, e até o nível de sentir-se culpado por estar vivo. Noe fala isso. E ele pergunta a si mesmo: vale a pena viver? Se a vida é isso, vale a pena? Lembrando o pano de fundo do capítulo anterior, ou seja, estou ocupado e preocupado, e todo mundo não é uma pessoa desocupada, é uma pessoa que está dizendo: estou falando o que o pessoal disse que eu tenho que fazer, eu mesmo estou fazendo aquilo que eu acho que devo fazer, no entanto isso não me satisfaz. O enfado, o ressentimento e a depressão são todos sentimentos de desligamento, apresentando a vida como um elo quebrado. A vida eu não vivo. Estou aqui, mas não estou. Pode ir interrompendo aí no que quiserem, eu tenho mais uns minutinhos, depois eu vou provocar um pouco mais. Uma das características mais notáveis da preocupação é que ela é fragmentadora de nossas vidas. Ela fragmenta e mostra a fragmentação da nossa vida. Estamos ocupados com muitas coisas.
e coisas de valor. Nós estamos falando aqui de coisas que não têm valor, sim. Todas essas coisas, aí Noé falando outra vez, estão sempre exigindo nossa atenção, o tempo todo. É como aquele prato do circo, né? Tem 10 pratos e eu preciso, né? Com o pauzinho não pode deixar cair nenhum, porque o circo continua, a vida também. Então se eu deixar cair um prato fica muito mal, né? Então a vida é ocupada, não é uma vida desocupada. De vez em quando a pessoa fica tão desvalida com a depressão que ela não aguenta mais nem se ocupar. Aí já é um problema clínico severo, né? Mas todos os cristãos, e Noé se inclui aí, têm esse sentimento. Então, as coisas estão pressionando, exigindo atenção, levam-nos, mas a questão é que essas preocupações nos levam tão longe de casa, que é o nosso coração, e a finalidade dela é esquecer o nosso verdadeiro endereço. As preocupações e todas essas coisas tem a função de fazer a gente esquecer o nosso endereço, que é o nosso coração. Isso é o lugar onde nós podemos ser encontrados. Aliás, Agostinho tem um verso maravilhoso que eu adoro, que é: entrei no meu íntimo sob tua companhia, descobri que você estava lá e eu não estava. Então o problema não é novo, né? Então, essas coisas estão sempre exigindo nossa atenção. Essa é a questão. Para levar-nos tão longe de casa quanto possível, de maneira que a gente não se encontre na nossa casa. Aí então, uma sugestão, para não ficar só sobre o peso, a questão é profunda. Aqui são 6 páginas, ele trata desse assunto que eu resumi rapidamente para vocês. Mas eu posso mandar para vocês o artigo inteiro. Aí ele diz: bom, se fosse isso, estamos ferrados, né? Estamos ferrados absolutamente. Aí, voltando ao texto de Mateus, Jesus nos pede que substituamos o nosso ponto de gravidade. Ele não pede para largar nada. Ele pede que nós realoquemos o centro da nossa atenção, que mudemos as nossas prioridades. Ele quer que nós deixemos as muitas coisas para a única coisa necessária, que ele fala para Maria e Marta em Lucas 10, né? Uma coisa necessária. Não está falando que Marta está desperdiçando o tempo. Ele está falando: Maria escolheu uma coisa necessária e essa não vai ser tirada dela, né? Então, o que Jesus nos pede nesse texto é que deixemos de ocupar-nos com a inquietação, preocupação com as coisas todas, porque todo mundo se ocupa disso. Vocês não precisam. Olhem para mim, né? Olhem para mim. Então ele quer que vivamos nele, em Jesus, mais firmemente arraigado no centro de todas as coisas, ou seja, deformados pelo pecado, transformados pela graça e conformados a Jesus. É a mesma palavra dita de outra forma, né? Então, Jesus não fala sobre mudança de atividade, não fala sobre mudança de contatos, nem de encontro, nem mesmo de mudança de ritmo. Ele está falando de mudança de coração. O vosso coração, em vez de ficar ansioso, coloque em mim. Eu sou o lugar, e Agostinho também fala isso, né? Ele fala aquela frase famosa que a gente cita de várias formas: o homem anda inquieto até encontrar Jesus. A alma anda inquieta, perdida, até que ela encontre a sua casa, a sua morada, o seu endereço. Então, ele está falando: volte-se para o seu coração, que lá eu estou. Esse centro Jesus chama de reino, o reino de seu pai, o rei, que julgará na parábola que acabei de ler, que ele falou em Mateus 25. Buscar o reino, portanto, para Jesus significa colocar a vida do Espírito dentro de nós, entre nós, como sendo de tudo que pensamos, dizemos e fazemos. É colocar Ele como centro e não as preocupações, as questões que estão sempre nos demandando. Não há muita dúvida que a vida de Jesus foi muito atarefada. Se você tem dúvida, leia os evangelhos. Você acha que Jesus foi um forgado que ficava dormindo? Eu acho que você entendeu mal. No entanto, ele
escapulia várias vezes para ficar quieto num lugar. Mas mesmo quando muito ativo, ele fazia a partir do coração. Fazia a partir de obediência ao Pai. Ao contrário de tudo que sabemos sobre Jesus, Jesus mostra que estava interessado numa coisa somente: fazer a vontade do seu Pai. Nada nos evangelhos é tão marcante como a obediência resoluta de Jesus a seu Pai. A palavra obediência não é bem-vinda no nosso tempo. É o tempo de libertação, né? Começou com... Não estou dizendo que quem era prisioneiro quem aprisionava estava certo ou estava errado, mas faz 200 anos ou 300 o mundo está preocupado em libertar, né? Ou um pouco mais, se você falar da mente, né? Da libertação do sagrado, começou um pouco mais, talvez tenha 1000 anos, cerca de 1000 anos, né? Nós estamos muito preocupados em desobedecer. E a gente, nesse motor, a gente esqueceu que uma pessoa a gente tinha que obedecer, que é Deus. Então a gente arrancou tudo, a criança, a água, pote, tudo, jogamos tudo no lixo. Eram coisas ruins, muitas coisas que estavam aí de obediência. E a gente pegou tudo isso com muita força e jogou tudo longe, né? Quem sabe a gente precisa ir de volta, trazer Jesus, obedecer a Ele, né? Talvez seja uma boa ideia. Ele gasta o maior capítulo, que eu não vou falar hoje, sobre como são os exercícios, as disciplinas, para que você ouça o seu coração e a Jesus de uma maneira efetiva. É trabalho humano de cada um de nós, pela graça também. O nosso Salvador, Ele é nosso Salvador, Jesus, porque o que disse e fez foi dito e feito em obediência ao seu Pai. Tem um monte de texto aqui, eu não vou ler. Leia João de 6 a 14, você vai ver a quantidade de repetições: faça a vontade do meu Pai, o que eu digo não digo de mim mesmo, digo porque o Pai me disse. Você vai ver a quantidade de aldire. Eu ouço e obedeço, eu ouço e faço em Jesus. Jesus é homem obediente, então. Um dos epítetos que a gente pode ter em Jesus, e ele não jogaria fora, é homem obediente. O centro da sua vida de Jesus é esse relacionamento debaixo da obediência ao Pai. O Pai falava, ele obedecia, né? A sua obediência significa atenção total e destemida ao seu Pai amoroso. Entre o Pai e Filho há só uma coisa: amor. Esse amor, então, inexaurível entre Pai e Filho, que é o que ele vai trabalhar mais para frente, inclui e até transcende todas as formas de amor que conhecemos. O nosso problema é tentar explicar o amor de Deus nas nossas palavras. Não dá, né? O amor de Deus não tem categoria humana que nem se aproxime. Inclui o amor de pai e mãe? Sim. Inclui o amor de irmão e irmã? Sim. Inclui esposo e esposa? Sim. Professor e amigo? Sim. Mas também vai muito além de todas essas limitadas formas e experiências humanas que o amor que conhecemos. São expressões da presença de Deus, mas Deus e o amor de Deus é muito, muito, muito além de tudo isso. Esse amor envolvente, então, que Jesus vivia e expressava, sintetiza o relacionamento entre o Pai e o Filho, mas ele é expresso melhor através do Espírito Santo. O amor, então, aqui, segundo Nowen, ele está dizendo que a expressão entre Pai e Filho é mediada pelo Espírito Santo. Então o amor é uma pessoa, não é uma experiência. Por isso e como é uma pessoa divina, é inexplicável, inefável. Qualquer que você queira pôr, cabe bem. Ou seja, não dá para explicar, não dá para medir, não dá para assambarcar, não dá, e assim por diante. É desta vida que o ministério de Jesus, é nesta vida aqui na terra que o ministério de Jesus floresce. Ele come, ele jejua, ele ora, ele age, ele viaja, ele descansa, ele prega, ele ensina, ele expulsa demônio, ele cura. Tudo isso feito debaixo da expressão do Espírito Santo, Espírito de amor do Pai, do Filho e dele mesmo. Ouvir o Pai, então, numa intimidade de amor perfeito, é uma das tarefas mais importantes da vida de Jesus e da nossa. Ouvir o Pai numa intimidade, só você,
de amor perfeito, ser amado e amar, que é uma das propostas da nuvem do não saber, o exercício de amar e ser amado, tem a ver então com essa dinâmica de a minha vida ser pivotada, no caso de Jesus, pelo Pai, no nosso caso, pivotada em Jesus, pelo Espírito Santo. E aí Henry Nouwen fala uma coisa que nós já pregamos muitas vezes, né? Nossas vidas estão destinadas a se tornarem como a de Jesus. Estamos destinados a ser Jesus onde quer que estejamos. Pouco, né? Nós temos sempre uma tendência, aí Henry Nouwen, não vou nem explicar. Nossa tendência é enfatizar a distância entre Jesus e nós mesmos. Ele era Deus, né? Vemos como Jesus como onisciente, onipresente, etc., Filho de Deus, o qual é inatingível para nós seres humanos e pecadores caídos. Num certo sentido é verdade, mas isso a gente usa para não ser igual a Ele aqui na Terra. Essa, se não for ser como Jesus onde quer que eu ande, eu vou, no final do texto aqui, já tem uma análise da sua vida. Comecei com isso. Como é que é sua hora a hora, seu minuto a minuto, sua ação, seu pensamento, sua teologia? Essas discussões que a gente tem, impacta a minha vida ou não? Se não impacta, não vai servir para o julgamento de Jesus. Aliás, eu comecei com o julgamento de Jesus justamente porque nós somos muito teológicos, muito explicativos, e eu estou explicando aqui. É um horror isso, né? Então eu acho que consigo terminar, ter mais uma página, e eu volto a repisar os pontos, e aí a gente discute à vontade, né? Então essa tendência de a gente dizer que Jesus era Deus, e era, na teologia, nos faz esconder da realidade de que eu preciso ser Jesus. Preciso. Ele me chama a ser. Esse é um privilégio, né? Jesus não se refere a nós como cidadãos de segunda classe. Ele não retém nenhuma coisa de nós. Ou seja, ele diz: tudo quanto o Pai ouvi do Pai, eu vos ensinei. Os que creem em mim vão fazer as coisas que eu fiz e farão mais. E assim por diante. Então, se nós nos escondemos em outro conforto que não ser como Jesus, é um problema em si, em nós, né? Ele se tornou como nós para que pudéssemos nos tornar como Ele. É só para isso. Senão Ele não teria vindo. Aliás, tem várias razões por que Ele veio, mas essa é uma delas. Então a verdade que Jesus ensina e que nós temos que aprender, e James Houston, eu acho que pegou essa frase do Bernard Clairvaux: a vida, só tem duas formas de viver a vida enquanto está vivo, é lógico, né? Ele morreu, está desculpado. Ou você observa a vida e tenta explicá-la, ou você desce do terraço e vai para o meio da procissão, né? Então você pode observar a procissão, ou você pode fazer parte da procissão. O que Bernardo advoga e toda essa tradição monástica é: a vida só pode ser vivida se estiver na vida. Então, vem para a vida, né? O convite é: vem para a vida. Então, a verdade, nós já temos ensinado aqui bastante, talvez não ensinado tanto com a vida, mas com a teologia, que a verdade não é uma ideia, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma doutrina, mas o verdadeiro relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se coloca como expressão plena. Se você olhar o capítulo 1 de João, ele confirma a mesma coisa, e assim por diante. Então a vida espiritual que nós estamos falando é realmente uma vida na qual somos levados para nos tornar participantes da vida divina. Se não nos levar a ser participantes, vivenciar a vida divina, é outra coisa, a gente chama de outra coisa. Não é o que Jesus chamou de vida abundante, vida com Ele, né? Tornando-nos filhos e filhas como Jesus foi filho, nossas vidas se tornam uma continuação da missão de Jesus, né? Estar no mundo, falta mais um pouquinho aqui. Estar no mundo sem ser do mundo, estar presente sem ser
contaminado demasiado pelas preocupações e ocupações. Viver uma vida espiritual, então, não significa que devemos deixar o que estamos fazendo, mas a vida espiritual deve ser e pode ser vivida de tantas formas quanto as diferentes formas de pessoas que existem. Ou seja, não há uma bula, receita de como tem que ser a vida. Não, né? Tem a ver mais com o coração, a dinâmica interior, do que as expressões externas, embora essas mostrem aquilo que internamente acontece. De fato, viver uma vida espiritual requer uma mudança de coração, já falamos, uma conversão. Isso não significa que a vida espiritual torne as coisas mais fáceis, ou que ela elimine ou abula nossos esforços e lutas do cotidiano. Tem gente que está falando, venha para Jesus e Ele vai resolver todos os seus problemas. Tem gente que a experiência é exatamente contrária. Foi para Jesus e acabou-se a paz, né? Mas a paz que excede todo o entendimento humano esteve presente, né? Pergunto para o Miguel se é bom o tempo dele como líder islâmico na América Latina, ou se agora com Jesus. E pergunto se a vida dele é mais fácil agora do que era antes. Eu estou botando exemplo extremo, mas sei que cada um de vocês lutam com as suas próprias dimensões, né? Pobreza, dor, luta, angústia, agonia, ou mesmo escuridão interior que muitos experimentaram, pode continuar a fazer parte da nossa experiência, mesmo depois que a gente aprofunde em Cristo. Pode ser até uma maneira de Deus nos purificar. Ele usa isso, já usou isso. Mas a vida deixou de ser um enfado, de ser uma depressão, de ser um ressentimento, de ser uma solidão, porque aprendemos que todas as coisas que acontecem ao nosso redor é um caminho para o caminho da vida do Pai em nós. Então, a vida só vale a pena ser vivida se for vivida como expressão da minha busca de viver ouvindo a voz do Espírito. E aí os exercícios para isso ficam para depois. Então, tem algumas provocações aqui, vocês talvez me ajudem. Provocações, essa palavra é muito moderna. Inquietações que vieram no seu coração, no meu coração. Uma delas é olhar de fato. É um exercício concreto que eu e você podemos fazer amanhã, hoje à noite, mas não deixe muito para depois. O que é que de fato minha vida se move? Inclusive a religiosa. O que move a minha vida? Quais são, olhando para a minha agenda, ou olhando para a minha ocupação durante dia, mês, hora, semana, nos últimos, né? Faça uma análise do passado. Não dá para fazer análise do futuro, dá para fazer análise do passado. O que ocupou a sua cabeça? Coisas boas, não estou falando de coisas, mas o que foi o centro? Será que a palavra de Jesus, não vos inquieteis com o que comer, esteve presente na minha experiência real, ou isso eu fiquei mais inquieto e ocupado? Isso não quer dizer que eu não vá me inquietar e não vá me preocupar nunca. Não, se você chegou a essa conclusão, faça de novo o exercício, né? Mas quais são as inquietações que estão movendo a minha vida no último ano? Faz só um ano, não precisa ir para trás, né? Olha lá e rabisca num papel o que move você. A segunda pergunta que todos esses homens fariam: você está na sua casa? Você tem um espaço de silêncio de maneira que você possa visitar o seu coração com alguma frequência? E Noé vai falar mais para frente o seguinte: 10 minutos todo dia é melhor que 1 hora de vez em quando. 10 minutos todo dia é melhor do que 1 hora de vez em quando. De solidão, ele vai falar de solidão pessoal e solidão comunitária mais para frente, como exercícios para lidar com esse vazio que nós estamos falando. Então, a pergunta que eu faço é: quando foi, quando é e qual é a forma como você faz de visitar o seu coração? Porque lá você corre o risco de encontrar Deus, segundo Agostinho e segundo esses homens todos, né? É lá que ele mora. Então, quando foi? Dá uma olhada na sua prática religiosa, sua prática de exercícios. Quando você visitou o seu coração?
Outra coisa importantíssima é que vozes você movem a tua vida. Que expectativas você tem sobre si mesmo? Ontem a Fernanda falou, se vocês prestaram atenção, vocês não estavam, né? A Fernanda falou no casamento, ela fez um retrospecto dos últimos 7, 8 anos, e ela disse uma frase mais ou menos assim: o script que eu escrevi eu tive que jogar no lixo para poder estar aqui hoje. Então você, que é meu amado Felipe, eu não acreditava que era possível mais. Eu achava que a vida ia ser do jeito que eu achava, e como caiu tudo que eu achava, né? Então, começar tudo de novo. E ela disse: é uma chance, eu não estou prometendo nada, é uma chance de nós recomeçarmos. Você me trouxe a vontade de recomeçar. Então, o que é que move? Quais são as expectativas que você tem sobre sua vida? Algumas eram de crianças, já não vão se realizar. Outras os nossos pais colocaram sobre nós. Algumas um pedaço se realizou, outro não. Mas quais são as coisas que te movem? Quer dizer, o que interiormente te leva a fazer as coisas que você andou fazendo nos últimos? Se você olhar o último ano, você vai ver que esteve presente, é lógico, essa expectativa que você criou sobre você e que os outros criaram sobre você. A igreja cria sobre nós uma expectativa, né? É só ver aquele pastor que na porta pergunta como vai a irmã, né? Ele omite o que passou a semana e a irmã também omite. Estou bem, pastor, mas estou com uma dor no pé aqui, ora por ela. Então ora pela dor no pé. Só que o problema não é a dor no pé, é outra coisa. Então as expectativas nos movem, elas nos coordenam o nosso esforço, né? Isto, Isso, exatamente. Nunca. E estou sempre sobre. A Fernanda falou um pouco disso. Ela é exigente demais com ela o tempo todo. Então, quem é exigente demais? Eu sou uma pessoa exigente. Preciso tomar um cuidado desgraçado com isso. Porque exige demais de mim, é lógico que vou exigir dos outros, né? Sai natural. Um perfeccionismo que se chama isso de maneira geral, né? Isso, exatamente. Sim. Ser como você é. E é o encontro da possibilidade real de ser, né? É isso mesmo. E aceitar a limitação por Deus. Tem limitações que vêm da família, da etnia, do lugar onde você criou, né? Nós fomos a um casamento há 2 semanas atrás, de uma pessoa muito simples. Eu falei: nossa, eu estava com saudade de ver um lugar tão simples, de pessoas tão simples, de te alegrar em comer uma coxinha que passou e se envolver uns com os outros. E a moça e o moço, que não são ricos, disseram: nós não queremos presentes, por favor tragam 1 quilo de alimento na paróquia. Legal, faz muito tempo que eu não vejo, né? Porque a expectativa de sofisticação do ambiente que a gente vive já nos impõe. Eu falei: realmente, nós queremos música melhor, capricha na palavra, dizer as coisas, vê o que você vai falar, ou gasta um tempão com os vestidos, né? E aquele casal estava concentrado em ser um para o outro, e deu uma coisa estranha. E o padre falou disso. Ele falou, foi interessante a fala do padre. Ele falou assim: olha, é o seguinte, casar é para sempre, viu? Se vocês tiverem um problema, falem um com o outro. Se vocês não conseguirem resolver, me procurem. Se vocês não conseguirem trabalhar a questão, não se separem, me procurem. Mas é interessante que esse cara está falando. Em algum momento a gente já ouviu essa mensagem. Alguém já disse uma mensagem parecida. Ou seja, problemas são normais. E vem aqui. Eu estou aqui para lidar amorosamente com vocês e não botar o dedo, né? Assim por diante. Então são expectativas, limitações ou projeções, né? Tem mais 2 minutos. Não, já chega. Então, começar a viver. Sobre essa diferença entre idealização e indicação.
final vou dizer, eu prefiro estar no trabalho sobre isso. Eu estou falando já. Eu estou falando. Eu tenho esse ver a limitação como presente de Deus. Porque hoje em dia nós vamos falar de desafio. Só me provocar limitação. Mas nesse momento eu estou começando a achar que é um presente. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, mais gente falar. Na nossa remuneração, quando termina no lanchinho. Às vezes tem uma coisa só no lanchinho. Porque eu estou muito aberta, tem detalhe, tem um grande prato, não pode fazer. Outras vezes tem 8 pratos no lanchinho. E nunca é assim, luxo, entendeu? São comidas básicas e boas. Tem muitos pães recheados, entendeu? Às vezes eu me quero um pedaço de queijo. Pô, é tão legal. Não estou querendo idealizar. A gente é tão idealista que tem que fazer limitação para ser glamourosa, né? Não é legal. E às vezes só tem uma coisa e é legal. Se tem uma coisa o mais legal que envolve uma coisa são os olhos de quem vê. A gente tem que cuidar do ponto de vista da gente. Porque tudo isso é a tua visão, a tua percepção do que está acontecendo. E essa percepção que a gente tem que olhar muito com cuidado. Sim, sim. Nessa análise do corpo, é de si. A gente deve olhar com cuidado o que nós estamos percebendo. É lógico que então eu vou. Uma frase de um cara, e é a provocação final. Se isso não for provocação para você, eu não esqueço nada, né? Quem fala essa frase, eu vou dizer o nome no final de propósito, né? Mas é um cara que largou tudo, ele era rico, muito rico, de uma família muito rica, no sul da França, largou tudo e entrou para o mosteiro. Cerca de 20 anos. Aí ele entrou para esse mosteiro, depois de uns 3 ou 4 anos, ele se tornou prior, o que é raríssimo, ou subprior. Aí o prior mandou ele lidar com um mosteiro que estava falindo lá. Ele foi lá, lidou, e ele fundou, entre 25 anos e 75 anos de idade, ele morreu com 75 aproximadamente, ele fundou 167 monastérios na Europa, há 1000 anos atrás, já estou dando dica, é lógico, e influenciou outros 250, né? Imagine como tinha metrô ou trem na Europa 1000 anos atrás. E, mais importante, quando ele se converteu, 30 pessoas da sua família, incluindo pai e mãe, também entraram para o monastério. Irmãos, etc. Então, vou falar a frase dele. A frase vem por último. A primeira questão na vida cristã é permanecer centrado em Deus enquanto nos envolvemos no serviço ao próximo. Permanecer centrado em Deus enquanto fazemos o serviço que fazemos. Essa questão não diz respeito tão somente aos clérigos ou aos oficiais, mas a todos e em todos os tempos. Opinião do Bernardo. A ação é necessária, mas deve nascer de uma profunda vida interior. Vida de Teresa de Calcutá. Ela vai falar a mesma frase. A ação é necessária, mas ela deve nascer de uma profunda vida interior e não de uma motivação exterior. As ações não devem nos absorver a tal ponto, que a meditação, a oração, o silêncio contemplativo tornem-se impossíveis. A meditação, a oração, o silêncio tornem-se impossíveis. Eu encho de tal ponto de ocupação, preocupação, inquietação, outras coisas mais, né? O trabalho, embora bom, pode levar a alma a tornar-se insensível aos valores espirituais, ou à espiritualidade verdadeira. Endurecer o coração à oração e às coisas de Deus, se feito em exagero, pode tornar a alma insensível.
está falando para religiosos de coisas religiosas. Então, a minha provocação é simples. As nossas ações nascem na onde? Ele falou aqui, é necessária, deve nascer de uma profunda vida interior, de uma espiritualidade real, nascer em Jesus, nascer no silêncio. E ele coloca 4 exercícios: meditação frequente, oração da forma como você entendê-la, e o silêncio contemplativo. Sem silêncio, e o Noé vai falar a mesma coisa no 3º capítulo que eu não falei, sem silêncio é praticamente impossível você se livrar das inquietações e das preocupações e entrar no seu coração e encontrar o seu coração e o coração de Deus. Isso é tarefa para a vida. Ele fala isso no livro Considerações. Bernardo de Clairvaux, é na introdução do livro sobre considerações. E um homem extremamente ocupado. Se você falar, mas Bernardo, não. 167 moceiros fundados em vida e 250 reformados. Não é bolinho. É um homem ativo. Ele fala de contemplação, ele não fala de brincadeira. Né? Tem gente que coloca ação e contemplação sempre em contraponto. Não. As duas, a ação tem que nascer do centro. Se Jesus é o centro, ele que vai ser o... Por isso é importante a gente olhar para a nossa própria existência e ver o quanto de Jesus esteve presente na ação, né? E não tanto na nossa fala. O sinal diz que não diz desdobrável. Não tinha voltado, a gente ainda partiu dessa fonte que você está falando. Tá bom. Gente, ó, essa foi a primeira aula desse curso. Domingo que vem nós vamos ter esse luxo total de ter o James Houston falando sobre espiritualidade e vida em comunidade. Depois ainda vai ter mais 4 aulas. Então, a ideia é que as aulas sejam participativas. Vamos ver se a gente consegue trazer mais historinha, cotovelada, problemas para as próximas aulas, porque senão fica tudo... O próprio Valdinei começou falando, não, vamos ficar no nível teórico. Então precisa ter um pouco mais de coisas cruas, talvez, para a gente poder fazer um trabalho individualmente. Então vamos lá, domingo que vem, 10 horas, é James Houston, ok? E depois, no outro domingo, a gente vai visitar esses trechos que ele mencionou, que estão no Evangelho de João. Falam justamente desse equilíbrio.